Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado. Pronto. Nós estamos aguardando agora o doutor Espínola. Enquanto isso, vamos começar o debate, né? Vamos à nossa questão. Vou começar, então, pelo meu amigo Márcio Roberto. Tudo bem, Márcio? Você está sempre ganhando? Tudo bem, meus companheiros? Boa noite a todos e todas. Companheiro Lourdes Meira, companheiro Marcos Paiva, a companheira Lourdes. O que é que nós temos para comemorar? No dia 1º de maio. Esse dia 1º de maio, eu gostaria que, antes de iniciar qualquer considerações, né, dizer que esse 1º de maio é dia do trabalhador, não do trabalho. Como a mídia, né, como a mídia burguesa quer passar. Então, é o dia do trabalhador. É um dia importante no sentido que temos que trazer à memória a luta dos trabalhadores e trabalhadoras por melhores condições de trabalho. Né? Tudo bem que temos poucos a comemorar aqui nesse país, né? E com todos os direitos trabalhistas, né? A maioria deles já foram embora, já conseguiram tirar, né, os direitos da classe trabalhadora, mas que o dia 1º de maio, né, seja um dia que nós venhamos a trazer à memória as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras em todos os países do mundo, porque nós ainda temos tempo de correr atrás do prejuízo, né? Nós ainda temos tempo. Então, o dia de hoje é um dia para a gente trazer à memória o seguinte: temos que lutar para mudar essas coisas que estão aí, não é isso? É isso aí. Então, dona Luz Meire, tudo bem? Como é que está? Vamos levando aí, né? O que você acha que pode comemorar nesse dia 1º de maio? Realmente, como diz o Márcio, a gente não tem muito o que comemorar, né? Mas é porque a gente lembra daqueles que lá atrás, né, deram inclusive a vida para que a gente tivesse algum direito. E tivemos conquistas importantes aqui no Brasil. No entanto, essas conquistas, né, a gente está perdendo gradativamente, sobretudo depois do golpe que derrubou Dilma, que veio a reforma trabalhista, previdenciária, e continua, né, essas reformas tirando cada vez mais os direitos da gente. Então, a gente se encontra em memória desses que foram, e também porque a gente tem que dar o nosso grito, né? Porque o 1º de maio, eu acho, de todos os 1º de maio que a gente já comemorou, com certeza muitos deles nós estamos diante de problemas muito sérios, mas com certeza não foram maiores do que nós estamos vivendo. Porque quando você vê o quadro desesperador do trabalhador, que em 2000, o ano passado, 2020, era 13,4 milhões de pessoas desempregadas, em 2021 já é 14,2 de pessoas desocupadas. Isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Além disso, as pessoas que são subutilizadas, que isso aí dá 29,0% das pessoas que estão em serviços apenas para ganhar aquele dinheirinho para comer naquele dia, empregos totalmente
desvalorizados. Então, essa força de trabalho que está parada, no final das contas, ela soma 76,4% dos desempregados, subempregados e os desocupados, que nem procuram mais emprego porque não acham. Então, acho que esse 1º de maio é um dos piores que a gente comemora na nossa vida. Além disso, o contexto político, nós estamos no poder com um fascista. Quer dizer, uma pessoa totalmente sem competência de dirigir o país, ideologicamente super atrasado, comprometido com o neoliberalismo. Então, é uma das piores figuras que já pousaram na presidência da República aqui no Brasil. E que, de fato, ele quer derrubar tudo que nós conquistamos e está conseguindo. Nós já perdemos coisas demais. Eu acho que esse 1º de maio também traz uma mensagem para nós que estamos aqui. Acorda, gente. A luta tem que avançar, a luta tem que ser mais, a gente tem que radicalizar, a gente tem que dar mais forma, ir com mais garra, conscientizar mais gente, sair de olhar e discutir para nós mesmos e conversar com as pessoas na rua, nos bairros, para desmascarar o Bolsonaro. Veja o que eles fizeram hoje. O Brasil inteiro, em Belo Horizonte, foi uma baita de uma concentração que ele fez, né? E a maioria dos cartazes comandando, atacando o Tribunal de Justiça, a Justiça. Por quê? Porque é a única muralha que ainda tem, né, para Bolsonaro não tomar conta de vez. Mas eu acho que se a gente dormir no ponto, se medidas mais sérias não forem tomadas, ele pode fazer isso. Que o que ele está fazendo com as polícias federais, com as polícias militares, ele está com os militares na mão. Então, a situação é muito grave e esse 1º de maio, eu acho que dá essa lição para nós. Nós não podemos parados. Nós temos que acelerar um pouco a nossa luta, mesmo com a pandemia, né? À medida do que nós pudermos fazer, mas redes sociais, quem puder ir conversar diretamente, quem tem mais condições, mesmo com pouca gente, mas a gente tem que fazer alguma coisa. O que mais me angustia é esse paradeiro, né? O povo ainda acreditando em Bolsonaro, né? Embora uma parcela já se decepcionou, caiu fora, mas a coisa está muito ruim. Bom, é isso aí. Doutor Marcos Paiva, seja bem-vindo. Vou jogar a bola para tu agora, passar a bola, no sentido de também responder essa pergunta. O que é que o senhor acha que nós temos para comemorar no dia 1º de maio? Veja bem, antes de tudo, saudar os grandes companheiros, começando por você, Eliseu Mariotti, que desenvolve esse trabalho com quase perfeição e denodo, a grande líder, companheira Lourdes Meira, ao eminente professor Márcio Roberto. Eu, na verdade, não acho que nós brasileiros, temos absolutamente nada a comemorar no dia de hoje, 1º de maio, a não ser a constatação de que o trabalhador brasileiro está totalmente desafetado de seus direitos. E há um distanciamento, uma falta de vasos comunicantes entre a esquerda, entre os democratas, para com os trabalhadores do Brasil, porque a realidade não é a mesma da época da Revolução Russa. Hoje nós não podemos falar
em proletário, em operário, em lumpenproletário, mas, na verdade, uma grande massa de brasileiro que está sendo banida dos seus mínimos direitos à dignidade da pessoa humana. O mais grave de tudo é que nós estamos vendo uma letargia nos trabalhadores e se dando muitas vezes por acomodados com movimentos como hoje nós vimos no Brasil. Aqui, tomando como base para o argumento, aqui em Brasília, vários carros desfilando, pedindo a volta da ditadura militar. Mas é preciso ficar atento que é essa mesma força reacionária que levou o Brasil ao golpe de 1964. São os filhotes da ditadura, são os apaniguados do poder, são, na verdade, os membros de uma elite econômico-financeira que sente um verdadeiro desespero em ver que há uma possibilidade muito próxima ou iminente de que Lula retorne ao poder. É que a classe dominante no nosso país, ela tem nojo da pobreza. Ela gosta da pobreza para explorá-la. Ela gosta de ver a classe trabalhadora na lama. E então, veja bem, eu me lembro que há uns anos atrás, um conhecido meu chegou para mim revoltado e me dizendo: tá aí o que é que vocês fizeram com este governo de Lula? Agora, a minha empregada doméstica chega lá em casa de moto e o zelador do meu bloco comprou um carro. E eu digo: houve um acidente? Ele: não é acidente, é que esse povo está ganhando mais, tem mais um poder aquisitivo. Eu digo: e você? Fica triste com isso? Ele me disse. Mas ele é a expressão dessa elite nauseabúndia. Ele disse: eu foi com nojo, porque à medida que uma empregada doméstica, à medida que um zelador, à medida que um trabalhador, principalmente doméstico, ele vai tendo essa capacidade de ter esses bens de vida, a gente não pode mais exigir deles que eles se sujeitem aos nossos caprichos, que se sujeitem ao salário que nós impomos. Então, veja, essa elite, ela não aceita em absoluto que o trabalhador brasileiro tenha pelo menos um caco de telha para cobrir a sua família ou uma casinha de João de Barro. Que ela tem o direito a comer carne, arroz, feijão. Então, essa direita, ela está pisando, na verdade, em toda a grande massa de trabalhadores. E está avançando tanto que está pondo o joelho no pescoço, como aquele policial fez lá nos Estados Unidos, com aquele nosso irmão negro, está pondo o joelho no pescoço para matar de asfixia a grande massa de trabalhadores. E eu incluo entre essa grande massa de trabalhadores o funcionário público, que está defasado. Não é aquele funcionário público ligado à grande elite, mas aquele funcionário que é um servidor público, no sentido de servir ao público. Então, escalonaram de tal forma a miséria que hoje realmente nós estamos vendo um achatamento da chamada
classe média, que na verdade não é classe, não é? Mas, olhando, por exemplo, para o trabalhador, o que toma conta da casa, o trabalhador que é porteiro de edifício, até 3, 4 anos atrás, eu vi e comi muitas vezes com eles. Galinha, arroz, feijão, suco. Parecia que tudo aquilo caía nas mãos por força da natureza. E eles não entendiam que era por força da luta de trabalho de todos os trabalhadores. De repente, hoje, o que nós vemos? Nós vemos esses trabalhadores comendo arroz, pouco, misturado com farinha e ovo. Não estão mais comendo carne. Então, o de que receio é que a gente volte àqueles anos anteriormente aos anos 70, onde a gente via uma população inteira de miseráveis levando o caixão dos seus filhinhos recém-nascidos, que a burguesia botou na cabeça do proletariado que aquilo eram anjinhos, eram caixões. Toda cidade, principalmente interiorana, ela começa por uma igreja, uma praça e um cemitério. A igreja vão os ricos, principalmente da Igreja Católica. A família descendente da sociedade da classe dominante ou classe média vai para a praça. E os filhos dos operários não iam à escola. Aqueles que conseguiam chegar a 5, 6, 7 anos de idade, porque a grande maioria morria nos primeiros meses de vida. É que vocês são muito jovens, mas eu vi verdadeira passeata de miseráveis levando os caixõezinhos azuis dos seus filhos mortos por falta de nutriente da mãe. E nós estamos chegando a isso. Então é preciso que se conclame o povo para que ele saia desse clima de anestesia ou de letargia e lute. Não é lutar pelos seus direitos individuais, mas é lutar por direitos coletivos. E para que isso seja alcançado, é preciso garantir a existência de instituições da classe, do Estado Democrático de Direito, principalmente do Poder Judiciário, que é o garante, o último sustentáculo, é o garante dos direitos assegurados na Constituição. Mas se a Constituição não for realmente defendida pelo povo, se os tribunais, principalmente o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, não tiverem o apoio da população brasileira, nós teremos uma Constituição, como dizia o La Salle, que não passava a Constituição de uma folha de papel. A Constituição é mais, é o osso, é o sangue, é o suor de várias gerações para atingirem o patamar de um Estado democrático de direito. Então, nós estamos vivendo realmente um governo fascista, extremamente perverso, que mostra um desalento total à população no sentido da seguridade social, no sentido da saúde pública, tentando desmantelar essa capacidade inerente ao ser humano, que é o direito de viver, o direito a ser feliz. Vejam bem, nós estamos vivendo um verdadeiro cemitério no Brasil. Mais de 400 mil mortos pela inércia perversa e irresponsável
do governo Bolsonaro e sua turpe. Então, eu acho que nós, que tivemos a oportunidade de ser uma parte de uma elite pensante, nós temos que chegar ao povo, como diz Lourdes Meira, a grande companheira. Veja bem, hoje eu vi uma notícia dizendo que mais de 230 mil empregadores deve FGTS a mais de 8 milhões de trabalhadores. Ou seja, estão roubando todos os direitos e com o apoio desse governo e de seus políticos e de seus ministros, que mostram realmente um profundo desvalor pela vida humana, pela dignidade da pessoa humana. Então, nós temos não que comemorar o Dia do Trabalho, do Dia do Trabalhador. Nós temos que usar esse Dia do Trabalhador como uma alavanca para ressuscitarmos a história da dignidade dos trabalhadores brasileiros. Então, nós temos que realmente suscitar isso. Os ricos pegam seus carros e vão, mas se você for olhar aqui em Brasília, Recife, Minas Gerais, quem é que está com esse desfile apoiando o Bolsonaro e pedindo, atacando o Poder Judiciário, principalmente o Supremo? São esses empresários que devem tributos ao país, que sonegam impostos do país, que roubam a nação, que exploram seus empregados, que exploram os trabalhadores. Então, nós temos que fazer com que a sociedade, com que os trabalhadores, com que a população, com que os jovens fiquem alertas, para entenderem que isso é um processo de decomposição social. E mais o que eles querem, atingindo o Supremo, e agora estão veementemente agressivos contra o Senado Federal, que abriu agora essa CPI para verificar a responsabilidade dos atores do governo, está entendendo? No sentido de desfolhar a vida da grande maioria dos trabalhadores. Então, o que nós temos que fazer é olhar com profunda tristeza a situação nacional. É preciso ter dignidade para entender o nosso sofrimento e o nosso retrocesso político que este governo está impondo à nação. Ainda bem que temos o Supremo Tribunal Federal, que é o último muro para proteger a sociedade, porque ele é o guardião da Constituição Federal. E a Constituição Federal não é realmente uma folha, um conjunto de folha de papel. A Constituição Federal é o garante da vida, é o garante da saúde pública, é o garante da dignidade da pessoa. Então, realmente, não vejo como a gente cair nesse engodo da classe burguesa, perversa, exploradora, tá, de dizer que hoje é o dia do trabalho ou o dia do trabalhador. Não, nem é o dia do trabalho. É como disse o professor Márcio Roberto, é dia do trabalhador. E esse dia foi conseguido por muita luta social, por sacrifício, por mortes, por várias pessoas que deram a vida para libertar o povo. Então, meus companheiros, não vejo como comemorar. O que comemorar? A não ser a noção exata que estamos sendo roubados, vilipendiados por este governo ligado aos grandes empresários brasileiros que sonegam, sim, tributos à nação, que roubam do Estado,
para benefício próprio. Então, aquilo que eu disse uma vez, lembrando Castro Alves, antes houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha. Nós precisamos reagir, companheiros. Com certeza. Eu não tenho muito o que dizer com relação ao que já foi dito, porque eu concordo com todo o quadro que foi pintado, e foi pintado porque ele pintou a realidade, correto? Gostaria de colocar algumas coisas a mais. Não é à toa que eu estou hoje com o meu fardamento da Força Aérea, de veterano da Força Aérea. Por quê? Porque pessoas que apoiam Bolsonaro, que são essas pessoas que são sonegadoras, corruptas, pessoas que preferem o sistema político totalmente corrupto para que possam corromper, ser corrompidos, explorar o trabalhador, explorar o trabalho, né? E a pandemia mostrou claramente que não é o capital que faz a economia, e sim o trabalho. E isso foi claro, foi objetivo, foi direto nesse sentido. Mas eu estou fardado aqui para colocar mais um adendo. O Bolsonaro, ele é um chefe de milícias. E a função dos filhos deles tem sido percorrer os estados para formar milícias dentro das polícias, dentro das forças de segurança estaduais, aonde não tinha, hoje já tem um embrião. Tá certo? Mas o que acontece? Nós temos militares no poder. Temos. Mas eles não são mais militares, assim como eu não sou. Eles foram militares. Eles estão inativos. Eles são aqueles chamados de pijama. São os chamados que pertencem ao clube militar, porque só entra no clube militar os militares de pijama. Como eles não têm mais o que fazer, fazem só besteira. Hoje fazem parte do governo Bolsonaro e querem representar as Forças Armadas. Não representam as Forças Armadas. São generais sem tropa. E eu digo isso de cadeira, porque eu faço parte de mais de 50 grupos de militares e de veteranos. E todos eles, cada um, que eu não sei nem como meu celular aguenta, cada um tem 300, 400 integrantes. Tem uns que tem 3.000. A maior parte desses militares, eu posso colocar em uma margem de 80%, são contra a gestão que está no poder atualmente. Primeiro porque a maior parte votou no Bolsonaro, acreditando que o Bolsonaro seria bom para os militares e para os veteranos. A maior parte votou acreditando que Bolsonaro ia cumprir as promessas de campanha, como naquela votação do Congresso em que as mulheres dos militares subalternos, dos oficiais subalternos, choraram porque foram traídos pelo Bolsonaro. Então, eu posso falar por esses militares porque eu faço parte deles. Eu sou um veterano. E sei o que acontece dentro da caserna e fora da caserna entre os ex-militares, que moralmente nunca deixam de ser militares, mas não são mais militares, estão aposentados, estão na reserva. Alguns estão na reserva por estarem, porque se tiver uma guerra, nem condição de ser chamado tem mais. Porque não tem mais condições de lutarem, fisicamente falando. Então, o último bastião da democracia, da defesa da Constituição, é o STF, porque ele é o guardião. Isso está na Constituição. É o STF. Mas o STF, ele precisa
de uma força de segurança para colocar em prática as decisões deles se houver alguma desobediência civil com relação à decisão do STF. E quem é essa força? São as Forças Armadas. As Forças Armadas ativas, muitos lá dentro ainda apoiam Bolsonaro, mas muitos não. Como disse Aldo Rebelo, as Forças Armadas ainda são um aparelho de Estado. Ainda são. Lá dentro ainda impera o seguinte: apoiamos e defendemos o Estado conforme a Constituição. Isso ainda é a maioria dentro das Forças Armadas, diferente de 1964, porque a ideologia de 1964 era muito pior no sentido de apoio popular, apoio das instituições civis, apoio do Congresso, apoio e tal, porque existia a TFP e existia uma Guerra Fria que dominava praticamente o planeta. Então, eu estou simplificando a coisa, professor Márcio Roberto, que me perdoe o certo simplismo na forma de colocar, mas é preciso que quem esteja escutando entenda a diferença do atentado contra a democracia que está havendo hoje da que houve em 64. Há uma grande diferença. Primeiro, porque as instituições civis não apoiam. Segundo, porque o Congresso, apesar de estar cheio de corruptos, não apoia. Terceiro, porque o STF não apoia. O STF daquela época apoiou. Quarto, porque as grandes mídias, mesmo aquelas conservadoras e que colocaram o Bolsonaro no poder, não apoiam um golpe militar hoje. Então não há condição na sociedade civil, de uma maneira geral, para um golpe militar da forma que o psicopata do nosso presidente almeja. Ele pensa que há, mas não há. Porque não é essa a realidade da caserna. Para quem conhece a caserna, como eu, digo com toda certeza, nós não apoiamos um golpe militar, seja um militar de direita ou seja um militar de esquerda. Porque há militares de esquerda. E vou explicar por quê. Complementando exatamente todo o quadro que vocês já colocaram. Quando foi fundado o Partido Militar, quando foi fundado, mas não oficialmente, porque não houve a coleta de assinaturas necessárias a tempo, mas quando foi fundado o Partido Militar Brasileiro, eu fui chamado para ser o presidente do partido em João Pessoa, porque a presidente estadual do Partido Militar Brasileiro, que estava sendo instalado na Paraíba, era da Força Aérea e era da mesma turma que eu, só que ela tinha ido para a reserva como major e eu como capitão, correto? Por vários motivos. Não era da mesma turma como servimos, não frequentamos a mesma academia, mas era do mesmo ano de turma. Nos conhecíamos, tivemos contatos durante o exercício militar, durante o tempo que ficou. Eu era do quadro de oficiais temporários, ou seja, fiquei 7 anos dentro da Força Aérea. Ela se aposentou lá dentro, serviu os 30 anos que o servidor público tem que servir para se aposentar. De qualquer maneira, quando eu assumi, eu aceitei assumir desde que eu pudesse manter a minha ideologia de esquerda, respeitando e aceitando militares que fossem de direita e quisessem fazer parte do partido. Ou seja, era um partido pluralista. Se era um partido, não eram militares que apoiavam nenhum tipo de ditadura, porque senão não seriam de partidos. Ditadura só tem partido, um ou outro partido que se faz uma bipolaridade, ou uma bipolaridade, não, perdão, uma polarização, como foi a Arena MDB, na época, que foi permitido nesse sentido pelos militares,
para dar uma aparência de democracia, mas não há realmente uma adesão a partidos e nem há criação de partidos como houve no Brasil, de forma tão absurda até na quantidade de partidos. Então, eu já lhe passo a palavra, deixa eu só concluir o meu pensamento, doutor Marcos Paiva. Então, o que acontece? Eu estou colocando aqui um retrato militar desse processo de hoje que nós estamos vivendo. Pessoas foram à rua hoje e levaram a bandeira do Brasil como se fossem patrióticos. Fizeram carreata porque não existe número que possam encher uma tela de um notebook de pessoas que apoiam Bolsonaro hoje. Fizeram uma aglomeração na Avenida Paulista, ficou em frente a um carro de som. Isso, quando o Bolsonaro foi eleito, não chega a 1% das pessoas que iam às ruas contra Dilma e contra Lula, contra o PT. Então, é ilusório esse apoio popular que Bolsonaro tem. Mas não é ilusório o que Lourdes Meire falou. Eles são perigosos, porque mesmo sendo pequenos, eles têm o poder na mão. Quem é que pode tirar o poder deles? O Congresso e o STF. Com certeza o STF já está agindo. E já começou tirando todas as condenações do Lula. Isso foi o quê? Não foi porque eles apoiam o Lula. Não, eles foram omissos no impeachment da Dilma e foram omissos nas condenações e nas operações e nas ações da Lava Jato. Mas eles deram e mandaram um recado claro a Bolsonaro. Você não tem o poder como você pensa que tem. O STF ainda representa a nossa elite, que tanto você falou, doutor Marcos Paiva. Ele é o último bastião da Constituição? É, mas ele representa a elite escravista brasileira. Correto? Os militares que estão em volta do Bolsonaro são militares sem tropa. Mas ainda há, dentro das Forças Armadas, movimentos pró-bolsonaristas. Muito menores, mas podem fazer barulho. Mas os comandos que Bolsonaro mudou agora, por um acaso, estão em silêncio. E não é à toa. Por quê? Porque eles não irão participar de nenhuma tentativa de golpe de Estado que o Bolsonaro tente dar ao Brasil. Se Bolsonaro fizer isso, ele sai algemado do Palácio do Planalto. O que nós estamos vendo hoje em dia é um show de aberrações, de mise-en-scènes, para inglês ver, ameaças que nunca serão cumpridas, mas que mexem com a cabeça do povo, que mexem com as eleições de 2022, que desmontam o Estado, que desmonta os direitos dos trabalhadores, que desmonta todo o Estado social que foi montado para defender a cidadania do brasileiro. Então, eu estou hoje de militar simbolicamente para dizer a esses idiotas que foram às ruas hoje o seguinte: nós, das Forças Armadas, não estamos do lado de vocês. E nem estaremos. Exerço minha profissão como jornalista, mas está aqui a minha carteira da reserva de capitão. E não fui expulso, e não precisei ser inserido nas Forças Armadas à força de sentença judicial. Não. Eu tenho a minha patente legítima
sem uma mancha, e sendo de esquerda. Sempre fui de esquerda nas Forças Armadas. O meu ícone tem um nome dentro de lá, um grande escritor, e que foi presidente do Clube Militar, foi presidente do Círculo Militar, e depois foi isolado no Rio Grande do Sul. Chama-se General Nelson Werneck Sodré. Eu não sei se meu amigo Márcio Roberto ainda já o leu, mas se não o leu, procure, porque vale a pena. Ele era comunista, numa época que ser comunista era, como hoje, ser demonizado. Está entendendo? Então, nós temos que separar, assim como nosso amigo historiador, Márcio Roberto, professor Márcio Roberto, diz que temos que diferenciar o extremismo de direita do conservadorismo, e isso é legítimo, e eu concordo em gênero e grau, temos que diferenciar também que as Forças Armadas ainda são uma agência de segurança do Estado, e não de uma pessoa. É nessa parte que eu gostaria de ter completado, e passo a palavra. Claro, que como militar sou um trabalhador também, então não há o que comemorar nesse sentido, até porque fomos traídos no Congresso, na votação. Só os da alta cúpula foram beneficiados com relação à reforma da Previdência que o Bolsonaro fez no Congresso. Passo a palavra a você, doutor Marcos Paiva, que queria colocar uma questão de ordem. Está sem microfone. Eu vou ser breve. Eu fiquei muito atento à sua explicação e, na verdade, uma aula de história. E uma aula de história que projeta uma certa esperança, né, para aqueles que assistem à sua aula. Na verdade, o que eu acho é que o Bolsonaro, ele cometeu, além dos grandes pecados que fez com o povo brasileiro, ele tem cometido um grave pecado. Deixa eu só interromper um minutinho. Lourdes, a hora que você quiser falar, é só fazer um sinal, viu? Então, ele colocou, ou ele tenta colocar agora as Forças Armadas num papel humilhante, como se fossem os soldados dele, como ele chama. E não é. E não é. As Forças Armadas, elas têm uma função constitucional muito clara, em defesa da pátria, em defesa do Estado democrático brasileiro. Então, o que ele quer, ultrajando a principiologia mais recente até das Forças Armadas, ultrajando o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, quando chama eles de meus soldados, meu exército, ele está, inclusive, lançando lama nos militares de hoje, que já não são aqueles militares do golpe de 64. Veja que quem está acoroçoando essas atitudes contra o Estado Democrático de Direito são militares reformados, mas que têm uma ligação histórica com um passado terrível para o Brasil. Bom, e eu não posso dizer que os militares hoje do Brasil, eles têm uma outra principiologia. E eu não acredito que eles se sujeitem. O golpe. O general Mourão é filho do general que comandou o golpe. Correto. Então, eu não acredito mais que as Forças Armadas se sujeitem a admitir essa pantomima que o Bolsonaro está fazendo com as Forças Armadas. O Exército, que levou muita culpa nas matanças de 1964 e anos vindouros, já não é mais o mesmo. Hoje nós temos militares
com muito mais respeito à história e a seu papel constitucional. Então, engana-se aquele que acredita e que teme um golpe de Estado feito por Bolsonaro, usando as Forças Armadas como milícias pessoais. Nós temos ainda generais, nós temos ainda tropa com dignidade para não permitir que um presidente venha a solapar a dignidade do seu povo, usando as Forças Armadas como milícia sua ou capanagem a seu favor. E tem um detalhe: se a Polícia Militar, se movimentos infiltrados dentro das polícias estaduais, das forças de segurança estaduais, agentes civis, agentes militares, se rebelarem contra o STF ou contra o Congresso, não vai ser ponto 40 que eles vão encarar, não. Eles vão encarar vão encarar tanque, avião com bomba e o cacete A4. Porque o Exército não vai com espingardinha, não. E nem as forças, nem a Força Aérea e nem a Marinha, não. Se houver um movimento de rebelião dentro das forças auxiliares, que tem que se manter quietas no canto delas, porque elas são chamadas de forças auxiliares, dentro da Constituição, inclusive. Não é ponto 40 que eles vão encarar, não. Eles vão encarar, são tanques de guerra. E eu quero ver se vai ficar um para contar a história. Bom, vou passar a palavra para a Lourdes Meire agora. Deixa eu botar seu microfone aqui, Lourdes. Pode falar, Lourdes. Realmente, Eliseu deu uma aula de história e, para mim, foi uma muito interessante, porque eu não tinha a menor ideia. Primeiro, eu não sabia que você era militar. E nem que tinha mantinha essa ligação com a vida militar. E quando você traz com propriedade de que o Exército hoje não apoiará um golpe com Bolsonaro, isso dá um certo alento. Porque o que a gente sabe, o que nós temos conhecimento no geral, é de que o Exército, a instituição Exército como um todo, ela não entrou nessa onda. Inclusive, existem militares com grandes contradições com o governo Bolsonaro, inclusive declaradamente contra Bolsonaro. Mas também a gente sabe que tem gente lá dentro que apoia Bolsonaro, certo? Então, a gente fica temendo o quê? O que era que eu sempre temi? É que quando ele se visse sem saída, ele pegasse os tanques de guerra, ele fechava o Congresso, que ele pode fechar o Congresso, fechava o Congresso, pegava os tanques de guerra, como fizeram assim de repente em 64. Assim, quando amanheceu o dia, foi os tanques de guerra na rua. E ele fazer isso de surpresa e desarticular totalmente o STF. Quer dizer, isso diante de tudo que vem acontecendo, os desmontes das coisas que vem acontecendo. Porque, na realidade, a gente sente como se o Brasil estivesse se desmanchando, porque tudo está se desmanchando aqui no Brasil. A situação muito, muito difícil. Então, tomar conhecimento disso me deu um alento, né? Porque tem gente forte lá dentro que não vai permitir, certo? Eu me lembro, uma vez eu até escrevi, já agora no governo Bolsonaro, eu me lembro que quando eu era criança e a gente ouvia falar do Exército, que era o guardião, era responsável pela defesa do país, e eu via aqueles homens fardados, eu me emocionava, que meus olhos enchiam d'água, eu ficava arrepiada. Era uma das coisas que mais me encantava na minha infância, entrando na adolescência.
O golpe de 64, quando veio o golpe de 64, foi a grande decepção, que eles não estavam defendendo o Brasil, eles estavam aliados a grupos de fora que estavam destruindo o Brasil, inclusive com aquela violência toda que nós fomos vítimas daquilo tudo. Então, foi a grande decepção que, assim, é como se aquele ídolo, de repente, tivesse os pés de barro e se desmanchasse diante de mim. Foi a grande decepção com o Exército. Então, foi bom tomar conhecimento disso aí, porque pelo menos a gente dá uma certa tranquilidade que a coisa não está tão fácil para ele dar um golpe e tomar assim o poder. Mas eu queria... Só haverá uma rebelião, uma repressão, se houver uma rebelião dentro das forças de segurança auxiliares ou de esquerda. Aí, com certeza, eles vão tentar sufocar qualquer tipo de rebelião, né? Eu, provavelmente, se houver uma rebelião de esquerda, vou estar lá no meio da rebelião de esquerda, mesmo sendo militar. Agora... da esquerda e dos progressistas, dos nacionalistas, a coisa não vai mudar também, não. Porque só o STF não vai dar conta disso. Sem apoio da sociedade, sem apoio de outras instituições, ele fica muito vulnerável, entende? Seja o governo, ou seja qualquer um, se não tiver uma retaguarda, um apoio moral para se segurar, fica difícil, certo? Mas eu queria puxar também para outro aspecto do que a gente, o que nós estamos vivendo nesse período agora. Assim, essa realidade cruel que nós estamos vivendo é uma situação de muita dor. Quando a gente imagina a dor e a saudade de milhares e milhares de famílias, que às vezes não é só uma pessoa da família que vai, mas são várias. Agora há pouco aqui foi pai, mãe, filhos, 3 morreram bem pertinho do outro de Covid. Quer dizer, uma família que se acaba. Eu queria chamar para um aspecto que, inclusive, no governo Bolsonaro está sendo muito atacado. Quando a gente fala de todos esses problemas que os trabalhadores vivem, eu queria chamar a atenção para as trabalhadoras mulheres, que estão vivendo um mundo cão. Primeiro, quando elas estão trabalhando, se, por exemplo, o homem tem uma taxa de desemprego de 11%, a mulher tem de 14%. E se for preta, é de 17,2, alguma coisa. Então, a mulher, seja ela branca ou negra, elas são discriminadas na questão do trabalho, na ocupação dos espaços, do cargo de confiança. Já existe isso, que a gente lida com isso permanentemente, querendo varrer dos espaços a participação das mulheres. Pois é, mas eu queria chamar a atenção para essa situação específica, né? O desemprego atingiu as mulheres de uma forma... sempre elas são as primeiras a ser mandadas embora. E dessa vez, além de serem desempregadas, tem uma outra realidade, as que estão trabalhando em casa. Vocês não têm ideia como a situação dessas mulheres estão difícil. Ela levou para casa o trabalho e misturou com os problemas da família o filho que não está estudando e que tem que dar atendimento. Isso está provocando problemas sérios de saúde e de ansiedade nessas mulheres. E a outra coisa é que outras mulheres que são altamente exploradas ao longo da vida e agora perderam o emprego de vez, praticamente a grande maioria, que são as empregadas domésticas.
Então, a mulher, de um modo geral, as professoras, as pessoas que trabalham em escritório, algumas bancárias, porque eles diminui o número de pessoas, vai por turno. Funcionárias públicas, elas estão levando o trabalho para casa. Isso está trazendo todas essas consequências. Então, mais uma vez, a situação da mulher se agrava, e principalmente com essa pandemia, porque ela tem que lidar com tudo isso. E tem mais um outro item, é que as mulheres que já viviam com agressores, e como eles passavam o dia fora trabalhando, a agressão era mais esporádica. Mas com a pandemia houve um aumento de 30% na violência contra a mulher, com o agressor dentro de casa durante a pandemia. Então, é de chamar a atenção a situação das mulheres nesse espaço. Além disso, o descaso do governo retirando. Todas as lutas das mulheres, dos trabalhadores em geral, mas das mulheres, por ser mulher, elas sempre foram muito sofridas e duraram muito tempo, foi muitos anos de luta para conquistar. E nesse governo ele está derrubando a grande maioria das conquistas que nós tivemos ao longo dos anos. Então, é por isso que vocês veem nas ruas, nas passeatas nos últimos anos, uma quantidade imensa de mulheres, foram as primeiras que se rebelaram contra o governo Bolsonaro, o ele não. Então, há um grito, né? As mulheres ganharam a rua e estão dizendo: você não vai mais me matar, porque a violência está grande, tanto a doméstica como a violência do governo em relação às mulheres, sempre desrespeitadas, sempre tratadas como coisa, como objeto, e é uma situação muito, mas muito difícil. Mas também um nível de organização bem maior, muito aguerridas, né? E com essa determinação que não vamos regredir, nós vamos sempre avançar. Então, nesse meio, muitas dessas mulheres saíram de suas casas com os maiores cuidados dentro de um carro, mas foram para as carreatas lançar o seu protesto. Estamos aí, unidas e fortes nessa luta. É interessante que hoje nós temos aqui um militar, um jornalista, um ex-militar e um jornalista, né? Representam um setor da sociedade. Temos o judiciário aqui, que é nosso doutor Marcos Paiva. Temos um cara que representa a história e é um negro, que é o preto, que é Márcio Roberto, professor Márcio Roberto, e temos uma mulher, que é Luz Meira, que é uma ativista, uma mulher lutadora, que sempre participou. Então, eu acho que hoje o programa está bem representado nesse sentido. Eu concordo em gênero e grau com você, Luz, eu acho que tanto que as mulheres foram... Tanto que eu botei no anúncio da nossa live uma mulher, que eu acho que é bem emblemático, principalmente no 1º de maio. Principalmente no 1º de maio. O 1º de maio, com relação à mulher, tem uma importância muito grande. Tem uma história aí. Né? Então, é fundamental. Nós estamos para encerrar o programa. Nas Forças Armadas, as mulheres também são sempre discriminadas, principalmente lá. E lá, inclusive, há muitas questões de assédio muito sério e complicado por conta dessa mania de autoridade, né? Então, nós temos um caso agora de uma soldada da Polícia Militar em São Paulo, que está pedindo, não sei se é exatamente São Paulo ou no Rio, está pedindo medidas protetivas por conta de um coronel comandante que abusou, teve assédio, um abuso, como é que chama? Pode ser um abuso... abuso de assédio, né? Vamos dizer assim. Eu não esqueci qual é a palavra correta, mas eu já passo.
Mas eu vou passar a palavra para cada um para falar sobre isso, mas já encerrando, para mim poder fazer as considerações finais, que a gente já está passando um pouco da hora. Tá certo? Então, vou passar pela ordem. Vamos ouvir o professor. Vou passar para o doutor Marcos Pablo, que já pediu uma questão de ordem ali, pela ordem, e passo depois para Márcio Roberto, e passo para você, para encerrar o assunto, e depois eu encerro o programa. Tá correto? Então, vamos lá. Fique à vontade, doutor Marcos Paiva. Está sem microfone. Acho que... Eu gostaria apenas de lembrar que, para mim, é muito importante para todos os que estão nos assistindo ouvir o eminente professor Márcio Roberto, ainda que ele esteja afônico, mas é importante que a gente escute, porque eu prefiro ouvi-lo afônico, tá entendendo? Do que realmente escutar uma seresta, porque as suas colocações são muito importantes. Vou passar para ele aqui. Deixa eu só organizar os microfones. Muito obrigado. Pronto, a questão de ordem era exatamente essa. Márcio, fique à vontade. Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Essa é uma data muito importante da qual nós não podemos perder de vista alguns aspectos históricos que tem sido tentado pela mídia diminuir a importância histórica desse dia de 1º de maio. Em primeiro lugar, o dia de 1º de maio não é dia do trabalho, é dia do trabalhador, porque é o trabalhador, é a classe trabalhadora que produz a riqueza. A riqueza ela é produzida pelo trabalho, pelo trabalhador. Somos nós que fazemos a economia girar. Nesse sentido, alguns movimentos reacionários têm tido um papel de tentar diminuir essa data. Primeiro, dizem que o 1º de maio, alguns dizem que o 1º de maio foi uma data escolhida por empresários para que os trabalhadores tivessem um dia para fazer um churrasco. Já há uma segunda versão que diz que o 1º de maio é o dia de um santo, de São José Operário, se não me falha a memória, agora eu não estou encontrando aqui, é o dia de São José Operário, na Igreja Católica dizem que esse é o dia do São José Operário, porém, nenhum nem outro. O Dia do Trabalhador foi um dia em que os trabalhadores, no século retrasado, no século XIX, nos Estados Unidos, fizeram uma greve que durou uns 4 dias, mais ou menos. Essa greve ela iniciou no 1º de maio. E o que essa greve ela pedia? Melhores condições de trabalho, redução da carga horária de trabalho, lembrando que, antigamente, as pessoas trabalhavam 15, até 20 horas por dia, até 6 filhos iam para as fábricas. Então, veja, eles fizeram, os trabalhadores dos Estados Unidos, os sindicatos dos trabalhadores dos Estados Unidos, conseguiram reunir uma massa de trabalhadores e conseguiram fazer essa grande mobilização. Essa greve ela foi interrompida por conta de uma repressão policial e também de um falso atentado à bomba, que matou um policial. Essa bomba, na verdade, depois comprovou-se que eram de pessoas infiltradas ao movimento e que não tinham nada a ver, portanto, não tinham nada a ver com o movimento. Não eram trabalhadores, eram pessoas infiltradas para tentar minar a mobilização
nacional. Algumas pessoas foram presas, né, a mobilização dos trabalhadores, perdão. Algumas pessoas foram presas injustamente, sem provas, e foram condenadas com a pena capital da morte, né, com sentença de morte. Foram 8 mártires na cidade de Chicago. Repito, foram 8 pessoas que morreram na cidade de Chicago. Por que eles escolheram o dia 1º de maio? Segundo Breno Altman, essas pessoas escolheram o dia 1º de maio, porque no dia 1º de maio era o dia do fechamento da folha anual, né, do fechamento contábil anual dos empresários, dos donos de empresa. Então, esse foi um dia escolhido pela classe trabalhadora para fazer essa mobilização, que só foi interrompido à base da truculência da polícia, né, de um Estado que não queria, de jeito nenhum, que as pessoas se manifestassem. O 1º de maio também, a sentença deles veio no dia 20 de agosto, né? O nome desses empresários desses trabalhadores era Speil, Fischer, Engel, Passes, Ling, Fieldsen e Scabe. Eles foram condenados à morte. Nig pegou 15 anos de prisão. Pouco depois, em função da onda de protesto, Ling, Field e Scabe tiveram suas penas reduzidas para... tiveram suas penas comutadas para prisão perpétua. Em 11 de janeiro de 1887, na cadeia de Chicago, Sping, Fish e Ages foram enforcados. Um dia antes, Ling morreu na cela em circunstâncias misteriosas. A polícia alegou suicídio no mesmo dia. Os 5 mártires de Chicago foram enterrados num cortejo que reuniu mais de 25.000 operários. Pois bem, o 1º de maio ele foi escolhido pela Segunda Internacional dos Trabalhadores, que havia sido fundada 2 anos antes e reunia organizações operárias e socialistas do mundo todo. Decidiu em seu congresso de Bruxelas que no dia 1º de maio haverá demonstração única para os trabalhadores de todos os países com caráter da afirmação da luta de classes e da reivindicação de 8 horas de trabalho. Então, o Dia do Trabalhador não é algo, não é uma espécie de um benefício, né? Não é uma espécie de uma atitude, né, de caridade do patrão ou de um santo religioso. É o dia que é comemorado a morte de 8 trabalhadores que foram sentenciados à morte, que foram condenados sem provas, que participaram de uma manifestação, que é a única coisa que eles queriam, redução das jornadas de trabalho e condições melhores de trabalho. Então, esse aqui é um desafio. Nós temos que lutar, né? Nós temos que lutar para as melhorias da condição da classe trabalhadora. Foi um tema bastante interessante, principalmente dentro desse contexto, né? A gente sempre aprende, né? Hoje eu aprendi a lição do Eliseu em relação à questão militar. E assim, a gente entender que a gravidade desse momento também exige mais da gente. Exige mais compromisso, exige mais doação, mais solidariedade, né? A gente se somar e ainda puxar mais gente para a gente formar uma grande massa de pessoas contrárias e forçar, né, se opor a esse governo, criar um clima de oposição a esse governo, inclusive para dar força aos deputados que estão lá lutando por nós
apesar da desigualdade, né, de força lá dentro, mas são heróis e heroínas lutando por nós, né? Como também o STF, né, que precisa ter esse suporte, né, da população, de outras instituições, para que ele tenha condições de ir para esse embate e, de fato, derrubar Bolsonaro. Então, acho que esse 1º de maio, que foi, acho que o que, assim, que aconteceu no Brasil numa situação tão difícil, a pior situação foi essa. Então, vamos sair daqui com mais empenho, com mais fortalecido, com mais empenho, com mais esse sentimento de compromisso nas mudanças que precisam vir. Ok. Márcio, suas considerações finais, para agora você pode terminar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos ouvintes e telespectadores, aos companheiros, né? O Eliseu, a companheira Luz de Mira, e que nós possamos, já que esse dia 1º de maio, nós possamos lembrar da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Do século XIX, início do século XX, que lutaram, perderam a vida, foram presos injustamente, pura e simplesmente por lutarem por direitos. Lá em São Paulo, greve de professor, né, desde o governo geral do Alckmin ao atual, greve de professor da polícia militar dando tiro de borracha, caso de uma professora que perdeu a visão de um dos olhos por conta disso, né? Então, nós devemos trazer hoje esse alerta também. Quando um trabalhador ele está fazendo greve, não é porque ele quer privilégio. Ele está fazendo greve porque ele está numa situação que os direitos, né, que são tão poucos, contra ferro e fogo, a sangue, suor e lágrima, estão sendo retirados. Então, isso é bom também que se traga, né, a memória das pessoas também. Muito obrigado. Gratidão. Hein? Está desligado. Eu gostaria. Está ouvindo? Estou sendo ouvido? Agora sim. Mais uma vez, de agradecer essa oportunidade de estarmos juntos novamente, ao nobre jornalista Eliseu Mariotti, e particularmente agradecer essas suas colocações, que são um alento e fazem repercutir uma segurança para todo brasileiro, no sentido de que as Forças Armadas não se sujeitam a ser escudeiros do Bolsonaro como se fossem realmente pistoleiros de um capitão do mato. Isso é muito alentador. Mais uma vez, rendendo homenagens aos companheiros Lourdes Meira e ao professor Márcio Roberto, como também reforço ao mestre Eliseu Mariotti, e conclamar que todos nós, brasileiros, não nos assombremos com a capanagem do presidente Bolsonaro, no sentido de querer assombrar a população brasileira, ameaçando o Supremo Tribunal Federal e atacando os membros da recém-criada CPI. Vamos todos, brasileiros, nos unir mais uma vez. Não vamos nos desabraçar dessa campanha férrea contra a possibilidade de qualquer tentativa, mesmo que suicida, de um golpe capitaneado pelo Bolsonaro.
vamos realmente lutar por um Estado de direito, um Estado democrático de direito, onde as instituições fortes sejam cada vez mais respeitadas, e nesse particular, inclusive, que se inclua as Forças Armadas, que, tenho certeza absoluta, tem grandes comandantes que não se sujeitam a ser motorista dos ataques de Bolsonaro às Forças Armadas, nem muito menos à Constituição brasileira. Muito obrigado a todos, companheiros, e vamos sempre ter a capacidade de resistir e nunca nos assombrar. Muito bem. Valeu, Marco. Muito bem, isso. Agora vamos manter. Eu vou. Sim, Luz Mendes, de qualquer maneira, os seus receios não são tão infundados como se pensa. Há muitos golpistas dentro das Forças Armadas. Só que hoje não é mais o pensamento dominante. O alto comando hoje, ele é muito mais democrático do que se pensa. O alto comando, quando ele se reúne, vou falar só do Exército, é uma mesa que uma casa que eu moro não cabe a mesa. São vários generais de 5 a 3 estrelas. E todos eles decidem junto qualquer atitude que o Exército vai tomar. A partir de uma decisão do Exército, a Força Aérea Brasileira se reúne e decide se acompanha o Exército. A Marinha se reúne e decide se acompanha o Exército. Mas antes dos três se reunirem, há uma reunião entre o Estado-Maior dos três, e aí vai se ter um representante que vai se reunir, um representando o Exército, outra Marinha, outra Força Aérea, para depois tomar a decisão, e anunciar para o Brasil a decisão que foi tomada. Certo? Então, não é infundado o medo de um golpe militar. Hoje, um golpe militar, a meu ver, na minha visão de conhecedor da caserna, de ter muitos contatos lá dentro e tudo mais, ele não é viável. E não vai acontecer. Mas até amanhã, o mundo pode virar de cabeça para baixo. Então, nós temos que estar sempre alertas. Certo? A diferença de 64 e hoje, isso que eu quis deixar claro, é que a sociedade civil não está apoiando um golpe militar. Nem o Congresso, nem a OAB, nem as grandes mídias, tirando a Folha de São Paulo, que tem um cara muito idiota que tirou a irmã dele do poder, que era uma mulher, que é o Otávio Frias, que está no comando da Folha de São Paulo. Então, esse ainda apoia Bolsonaro. Mas a grande mídia não quer mais Bolsonaro. Os grandes empresários, a Fiesp, a CNI, não quer mais Bolsonaro. O mercado, o nocivo mercado financeiro, não quer mais Bolsonaro. Então, qualquer tipo de golpe que Bolsonaro tentar, ele vai se ferrar de verde aí amarelo. Como se diz, eles não gostam de verde e amarelo? Então é exatamente isso. Mas não devemos dormir de touca. Esse é meu aviso. É verdade. E eu agradeço a sua presença, Lourdes, que a sua imagem não está aparecendo, mas você foi fundamental, foi uma honra tê-la aqui no nosso programa, tá certo? Espero tê-la novamente, com certeza. Eu agradeço ao doutor Marcos Paiva, que sempre se disponibiliza a estar conosco aqui, e agradeço muito ao meu amigo e irmão de fé, camarada Márcio Roberto. Então, Márcio Roberto, depois você até continua, depois que terminar, para a gente conversar sobre essas questões técnicas e depois que eu encerrar o programa ao vivo. Mas eu agradeço a todos vocês, agradeço a audiência que teve e que ainda irá ter, porque nós tem um canal no YouTube, e no YouTube essa audiência triplica, quadruplica, porque as pessoas assistem muito. Eu que agradeço também, um abraço para todos vocês, né?
E continuemos na luta, firmes e fortes. Um beijo. Até Vou mais. jantar, estou com fome. Vai comer. Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá e se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado.